E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Excel Coach. Hoje vamos aprender sobre a função ou e como utilizar ela no Excel. A função ou também está integrada à categoria de lógica, como algumas outras funções aqui já explicadas no canal, como a função e, a se, a XOR, a verdadeiro e a falso. A função ou, ela faz uso de valores verdadeiro e falso, sendo que para assumir um valor verdadeiro, precisa que tenha pelo menos uma parte verdadeira, e ela vai ser falsa se não tiver nenhum dado verdade, apenas dado falso. Nós podemos fazer comparação com a tabela verdade da porta lógica OU, sendo que a porta lógica OU ela tem duas entradas nesse exemplo e tem uma saída. E que para sair verdade na nossa saída, nós temos que ter pelo menos uma verdade em alguma das suas entradas, como é descrito nessa tabela verdade, sendo que para sair verdade, são esses três casos, nós temos que ter apenas uma verdade em uma das entradas, ou nas duas. Vamos utilizar agora um exemplo. Esse nosso exemplo se trata de uma empresa chamada Meta Design, e nós temos aqui uma tabela de contratação, onde nós temos algumas pessoas e temos alguns dados, como por exemplo, idade, se essa pessoa tem experiência maior que um ano em algumas áreas, como Photoshop, Adobe Fireworks e o CorelDRAW. Essa empresa adota critérios, sendo que, para a pessoa ser selecionada, ela precisa ter idade superior a 18 anos e ter mais de um ano de experiência em alguma ferramenta. Vamos verificar a situação dessa pessoa, se está sendo verdade ou falso que ela está atendendo esses requisitos. Inicialmente, vamos utilizar a nossa função OU, que é pela seguinte sintaxe: igualdade, OU, e agora colocamos o parênteses. No parênteses, nós vamos colocar o valor lógico, e podemos colocar vários valores lógicos separando por ponto e vírgula. O nosso primeiro valor lógico será se nós tivermos essa primeira célula de experiência que é no Photoshop, se essa célula ela for igual a sim. Certo, agora vamos para o nosso segundo caso, que é se essa pessoa conhece ou não o Adobe Fireworks. Ponto e vírgula para pular para o lógico 2. E agora vamos colocar se esta célula ela será igual a sim. Lembrando que nós estamos colocando entre aspas porque estamos colocando um texto aqui. E agora nosso terceiro lógico, nosso terceiro parâmetro será se essa pessoa conhece ou não o CorelDRAW. Aqui nós clicamos na célula e vamos colocar se é igual a sim. Muito bem, aqui nós temos o nosso valor, nós temos o valor verdadeiro para essa pessoa, que ela conhece as três ferramentas, mas só bastava ela conhecer apenas uma. Temos verdadeiro. Se nós atribuirmos para todas as pessoas, nós teremos o nosso resultado, sendo que apenas duas delas não têm esses requisitos. Muito bem. Apertando Ctrl Z, vamos colocar agora o seguinte parâmetro. Nós temos que analisar não somente se a pessoa tem experiência, mas se a idade dela também é maior do que 18. Para isso, nós vamos utilizar a função i, que será o seguinte. Nós iremos utilizar a função i, abrimos o parênteses aqui, e o nosso lógico 1 da função i será toda a nossa função ou. E aqui no final nós vamos colocar o nosso lógico 2, que será se a idade da pessoa ela for maior que 18 anos. E fechamos o parênteses. E pronto, aqui nós temos nossa função. Se nós atribuirmos para todas as pessoas, teremos aqui os nossos resultados. Essa lógica que nós criamos, nós podemos assimilar essa a essa aqui que foi construída, onde nós temos uma porta OU, que tem três entradas, que são nossas células, e nós temos essa saída da nossa porta OU ligada a uma porta AND, uma porta I, sendo que a porta I tem que ter as duas entradas dela sendo verdade, e a porta OU apenas uma precisa ser verdade. E aí nós teremos nossa saída, que é a nossa célula H13, como está exemplificada aqui, sendo verdadeiro ou falso. Muito bem. Agora, para termos esse resultado de uma forma mais simples de ser entendida, de forma mais intuitiva, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos utilizar a nossa função se para falar se a pessoa ela foi aceita,
se ela foi selecionada ou se ela foi rejeitada. Vamos utilizar a função se. A função se ela precisa de 3 parâmetros, sendo que o primeiro deles é o teste lógico. O nosso teste lógico vai ser se essa situação da pessoa ela é verdade. Inicialmente, eu vou mostrar para vocês apenas isso. Nós vamos colocar a célula e vai ter o valor verdade ou falso. Se nós colocarmos aqui um não na frente dessa célula, nós teríamos o inverso dela, mas isso eu vou explicar em outro vídeo. Certo. Agora o nosso segundo parâmetro vai ser se esse valor ele foi verdadeiro. Se for verdadeiro, nós emitiremos o resultado que será selecionado. E o valor, caso isso seja falso, será rejeitado. E apertamos Enter e aqui nós temos o nosso resultado selecionado. E puxando para as outras células, nós vemos esse mesmo resultado. Só que ao invés de falso ou verdadeiro, temos selecionado ou rejeitado. E foi isso, pessoal. Curta e se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Caso tenha alguma dúvida, deixe nos comentários. E o link para poder baixar essa planilha, eu vou deixar ele na descrição. E no próximo vídeo eu vou estar falando sobre a função dia-trabalho, que auxilia a identificar dias úteis para o serviço ou até mesmo a conclusão de alguma atividade em um determinado período. Eu aguardo vocês. Até mais.